Pois é, a segunda parte do Haja Amanhã de quarta-feira, segunda parte, segunda meia hora, porque é quarta-feira temos a Susana Matias aqui preparadíssima, via rádio também, a partir deste instante via Facebook. Susana, bom dia! Bom dia! Boa quarta-feira! Boa quarta. Estamos a um meiozinho da semana, não é? É verdade. Mas hoje é também aquele Hora das Mães especial. Hoje temos companhia. Quem está no Facebook a ver-nos já está a Já ver. está, Temos aqui a Marcela. Bom dia! Bom dia Marcela, bem-vinda. Bem-vinda É neste sempre bom. novo ano. É o nosso apontamento. É a nossa primeira do É ano. verdade, é mesmo. E bem recebida com esta chuvinha que está a chegar, tão bom. É verdade, Está é bem fresquinho, bem é precisa. bom, bem precisa. E hoje eu e a Marcela vamos falar aqui um bocadinho sobre a biologia das coisas. Ah, biologia. Quem tiver a ouvir, se calhar já se arrepiou. Ui, meu Deus, vamos ter uma aula. Matéria de estudo, Matéria de estudo. Embora eu já- seja bióloga, a verdade é que sou bióloga fora de serviço há muito tempo, porque eu sou de formação. É só de formação. Mas ainda assim a Marcela disse algo especial que também tem um bocadinho a ver. Disse que dia maravilhoso de chuvinha. Também tem Também um muito a bocadinho. ver. É verdade, é verdade. E a água é uma É coisa mesmo. muito importante. Eu não sei se vocês, quem me está a ouvir neste momento sabe, e vocês as duas, há um senhor, um cientista chamado Masaru Emoto. Quem não conhece e tiver curiosidade pode pesquisá-lo na internet. Tem um livro também, a Fórmula da Água. A Fórmula da Água. É verdade. Uhum. E ele veio demonstrar cientificamente, e já não só ele, agora muitos outros cientistas também, que a água, ela altera a sua constituição molecular, ou seja, a tua estrutura. A Constituição é sempre a mesma, Constituição há é dois sempre a ó. mesma. Ok, A obrigada estrutura pela molecular. retificação. A estrutura, ou seja, a forma como Como ela as moléculas se organizam. se organizam devido, e agora prestem atenção, Tchan, 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 tchan. tchan, 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 à forma e aos elementos mais positivos ou negativos que estão à volta dela. Ou seja, se nós falarmos, por exemplo, com a água e lhe dissermos palavras muito más, como guerra, Com como má intenção. ódio, Sim. Se calhar o tom também sim, conta. a intenção, não é só a palavra, a principalmente, intenção. Sim. As moléculas de água desorganizam-se e ficam em formas muito desorganizadas e muito pouco bonitas, inclusivamente, porque ele tirava fotografias com microscópio eletrónico à fórmula da água. Ok. Por outro lado, se dissermos palavras com intenções bonitas, Positivas, ou seja, se nós entregarmos à água nutrientes, coisas positivas que a alimentem, a água acaba por ter uma constituição muito mais pura, harmoniosa. E se nós entregarmos toxinas, através dessas intenções ou da forma como a tratamos, a água também se transforma. mas é bonito ver que mesmo, por exemplo, ele no livro e nos estudos, se pesquisarem na internet, vão ver Masaru Emoto, a fórmula da água. a forma da água. Uhum, ok. Vão ver que, por exemplo, se disserem a palavra obrigada, fica organizada de uma forma. Se disserem a palavra amor de outra forma, todas elas muito bonitas, assim uma forma de mandala, muito equilibrada, mas diferentes. Ou seja, palavras diferentes originam formas diferentes É da verdade. estrutura da água. Isso para mim fez-me, quando eu, pela primeira vez, há uns anos atrás, através de um pequeno vídeo, série que dava também aí na internet, que é What the Bleep Do We Know? Está no YouTube, gratuitamente, pode-se ver e está legendado. Que raio sabemos nós, um pouco a tradução à letra, What the Bleep Do We Know? E já na altura eles falavam sobre as moléculas de água e essas transformações, eu fiquei bastante curiosa. E fui pesquisar. E ao longo destes estudos e ao longo do trabalho que faço em terapia com as pessoas, apercebo-me que nós muitas vezes estamos constantemente num diálogo interno, inconsciente, a estar sempre na crítica, na acusação, a mandar abaixo, e isso é Somos o toxina. nosso pior inimigo. Somos, é. Estamos constantemente a lançar toxinas para a nossa constituição física, que é constituída por, basicamente, Água. 70% de água. Portanto, nós próprios, na nossa água interior, Estamos a destruturar a nossa água quando estamos com pensamentos e palavras e intenções mais negativas, não é? Menos boas. menos boas. E sem dúvida, quando falamos de boa água, vem que boa chuvinha, quando nós dizemos, oh, que raio de tempo,
Que informação estamos a pôr nas gotas d'água? Aí está. Eu, por isso que a chuva se tem mantido tão ausente. Tanta gente ausente. pela negativa. Não Mas pode. isso só deve acontecer no Algarve, porque lá em cima, no norte de Portugal, ou noutros sítios, está sempre a chover. Portanto, eu acho que eles lá fazem diferente. Não sei. Mas não vamos entrar aqui em questões. Não interessa. O nosso Mas Algarve eu tem acho que estas esta questão da boas. água é muito importante para falarmos também sobre a biologia das coisas e sobre os assuntos que vamos falar. E os assuntos que eu gostava de falar hoje, vamos ao trabalho aqui a falar de palavras, grandes palavras, têm a ver com genética, epigenética e regeneração celular. Deixa-me só dizer que mesmo como bióloga a ideia não foi minha, foi dela. Ok. E as Boa. pessoas vão dizer assim, mas como é que num programa de Horas das Mães, que tem a Sim. ver com questões de mães, relacionamento, crianças, estamos a falar de genética e epigenética? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo a ver. Não é? Acaba por ser. Pois é. Tem tudo a ver. Eu acho que quem perceber um bocadinho percebe que nós somos filhos de um óvulo e de um espermatozoide. Ambos células da vida, do pai e da mãe e do pai, que se juntam e desenvolvem aquilo que hoje nos chamamos gente, não é? Nascemos da união desses dois seres, dessas duas células da vida. E trazemos, no momento dessa fecundação do óvulo, muita informação genética. E essa informação genética é a informação que trazemos dos nossos antepassados. Portanto, quando nós nascemos, nós estamos vazios, nós temos muita informação. Informação que foi-se mantendo ao longo de gerações como a mais importante para manter a vida da humanidade. Portanto, há aqui uma adaptação da própria espécie ao mundo e nós trazemos, ou quando nascemos, recebemos essa informação. A informação que pode vir desde lá bem do primeiro homem e da primeira mulher. Ela vem sendo transportada de sempre É muito a ser. engraçado que eu ainda há pouco tempo vi uma conferência que a Fundação Manuel dos Santos fez em Lisboa sobre astronomia e a biologia, ou seja, do nano ao macro. E falava-se exatamente disto, da questão da nossa árvore genealógica, e as árvores genealógicas não são como aquelas que nós antigamente tínhamos, são muito mais circulares cada vez mais, porque se nós andarmos 500 mil anos para trás, temos todos uma origem Muito idêntica. Senão, é muito bonito ver os cruzamentos e que no fim das contas vimos todos do mesmo, não somos assim tão diferentes Não e não somos assim somos, é tão verdade. separados. Nascemos todos do mesmo, vamos dizer aqui, na nossa religião mais católica, do mesmo Adão e da mesma Eva. Assim, sendo que noutras religiões há outros nomes, mas muito por aí. Nascemos todos da mesma origem humana. E hoje chegamos aqui com informação dentro de nós. Mas essa informação e as nossas células, e é aqui que eu gostaria de pedir a vossa atenção. As nossas células trazem uma capacidade inata, uma capacidade de se adaptar ao meio que vão existir, vão se envolver. Assim como a água muda a forma, Muda. consoante as palavras e as intenções, as nossas células, a nossa genética também tem uma adaptam-se. epigenética. E epigenética é a adaptação ou a comunicação que a célula faz através da sua membrana exterior, da sua pele, ao meio onde ela está inserida. Ou seja, ela vai captar informações do meio e vai dar indicações dentro de si para se adaptar, ou seja, a criar uma estrutura molecular, ADN, para se adaptar àquela realidade. O nosso ADN é sempre o mesmo. Aqui a diferença na epigenética, para quem nos está a ouvir, que percebe um bocadinho, ou gostaria de perceber um bocadinho mais, o que acontece muitas vezes é o nosso DNA, ele enrola-se ou desenrola-se mais ou menos para permitir que essa porção de informação genética esteja acessível ou não. Então, quando ele está muito enroladinho, por muito que se queira, essa informação está ali e nós não conseguimos aceder a ela. Quando ele está um bocadinho mais relaxado, as zonas, é onde as proteínas conseguem chegar e transformar aquela informação em proteínas, em hormonas, em informação exterior. E depois, como é que essa pequenina alteração do nosso ADN dentro da célula vai influenciar a nossa personalidade enquanto pessoas e a nossa identidade enquanto ser humano? Porque depois dessas necessidades todas que nós temos a nível muito micro, muito nano, não é? que é a célula, nós vamos ter comportamentos que vão potenciar
e trazer os nutrientes necessários para a adaptação da própria célula. Então, os nossos comportamentos, a nossa forma de pensar, a nossa inconsciente, a nossa mente consciente, a nossa identidade, ou seja, o nosso papel neste mundo é uma constante adaptação entre duas forças muito importantes. Essa força celular, aquela informação, a genética que trazemos em todos nós, e o meio em que estamos envolvidos e que também faz muita pressão sobre nós para que a gente se possa adaptar. Mas qual é a parte boa nisto tudo? Tem que ter uma parte. Tem uma parte excelente. Ótimo. Olha, eu vou-te fazer uma pergunta a ti, Ana. Ora, Como é que tu fazes no teu dia-a-dia para ficares bem? Para encontrares o teu equilíbrio? sei lá, se calhar às vezes não tenho muita consciência disso. Mas certamente tens estratégias. Alguma estratégia. Sim, a pessoa pensar em coisas boas, por exemplo. Por exemplo? Sei lá. Ir à natureza, Por exemplo, sim, apanhar. Há quem se agarra à Falar barra com, de falar com as chocolate. pessoas que nos fazem bem, de alguma maneira também. Exatamente. Ou seja, nós todos temos algumas estratégias, quer na nossa forma de pensar, quer naquilo que fazemos, na comida, nos trabalhos manuais, ou seja, nós temos todos uma estratégia para ficarmos bem. Quando não estamos bem, quando estamos zangados, a gente tem tendência... uns dias menos. Mas era uma boa pergunta para deixar aí no ar. Sim. Como é que os nossos ouvintes fazem para para se ficar bem? ficarem bem. Olha, quem nos está a acompanhar via Facebook podia colocar isso. Escreva uma frase a dizer o que é que faz para se Para se colocar para bem, se porque colocar bem. às vezes há estratégias que nós possamos ter que o outro nunca imaginou e que Podem pode ser úteis. ser extremamente útil para o outro. Nós queremos Para saber. outra pessoa. E é muito, é muito bom. Então, essas estratégias são nada mais, nada menos que o nosso corpo a tentar encontrar algo positivo no meio para repor o seu equilíbrio. Então, Que é o que se chama. regeneração celular. Nós vamos a seguir fazer com que o nosso corpo se possa regenerar, adaptar ou criar uma forma para o manter vivo. Porque qual é o objetivo número 1 de todos nós? Sobrevivência. E não há nenhum comportamento que não tenha como base essa sobrevivência, ainda que extremamente inconsciente, mesmo aqueles comportamentos que são muito mais negativos e brutos e parvos, não é? Aqueles comportamentos que a gente a pessoa não está com a cabeça no lugar. Ela tem uma necessidade qualquer e aquela foi a melhor forma que ela encontrou para encontrar o seu equilíbrio e o seu bem-estar. Foi pôr cá para fora daquela maneira. Portanto, todos nós temos várias estratégias. E há quem tenha a estratégia de andar aos murros e aos pontapés. É verdade. Partir pratos, partir louça, sei lá. Há quem faça isso, exatamente. Partir pratos, partir louça, gritar. Também são estratégias. São estratégias para criar e encontrar bem-estar. Agora, o que é que eu levanto aqui como questão? É que nós podemos, se soubermos, se ganharmos consciência, escolher a melhor estratégia mais positiva. A ideal. Não só para nós, mas também para o meio em que estamos. É porque, por exemplo, quando nós fazemos uma ferida, o nosso corpo vai encontrar a melhor forma para sarar aquela ferida. E sara, é verdade? É verdade. Cura. Nós curamos, nós não morremos por causa de uma ferida, não é? Nós temos uma capacidade inata fabulosa de encontrar o equilíbrio, de regenerar, de voltar ao que era. Apesar de ficar lá uma cicatriz, mas a coisa fica solucionada. Há sempre uma marquinha que fica. Há sempre Ou uma seja, marquinha, volta uma ao que era aprendizagem. mais ou menos. Mais ou menos. Por exemplo, eu tenho ideia de já ter lido isto. Um osso, quando se parte, um sítio onde foi partido e foi regenerado nunca mais volta a partir, porque vai ficar reforçado. Há uma aprendizagem, há um reforço. Então nós temos, também através das nossas feridas e das nossas curas, reforços de aprendizagem. Bem, mas mais uma vez esta regeneração celular, e porquê este tema? É porque nós temos a capacidade de ativar em nós adaptação ao que é novo, ao que é diferente e encontrar equilíbrio. Todos nós. Podemos estar mais ou menos adormecidos, não sabermos bem como, as nossas estratégias... Mas tu vais-nos dar aí dicas, não é? Posso dar umas dicas? Posso, sem dúvida. Por exemplo, falando novamente na água, tendo em conta a água e aquilo que dentro de nós funciona. Cada vez que nós estamos a produzir pensamentos, esses pensamentos são fruto de uma estrutura inconsciente que nós temos, dos nossos neurónios, das ligações entre os neurónios que temos na nossa cabeça e depois todas as células que temos no nosso corpo, através dos neurotransmissores, e nós vamos reagir de uma forma automática a um estímulo que exista no nosso exterior. Quando ganhamos consciência da nossa reação, desse comportamento, Podemos escolher.
podemos, primeiro que tudo, perceber porquê que fizemos isto. Ponto 1. Porquê tem a ver com o passado. Depois, para quê que fizemos isto? Repara que o porquê e o para quê têm uma diferença muito grande. Temporal também. Temporal, o para quê projeta-nos para o futuro. Nós, se temos um comportamento, nós temos um objetivo. Qual é o objetivo que queremos alcançar? Esse objetivo é uma necessidade pessoal. Então, quando nós temos um comportamento, acima de tudo, há uma necessidade pessoal. Quando a gente diz, o outro fez-me algo. Ao outro, quando a gente aponta o dedo ao outro, como a causa, porquê que nós decidimos aquele comportamento? Porque, primeiro que tudo, há uma necessidade pessoal. Então, as causas dos nossos comportamentos são muito mais internas do que externas. E quando nós ganhamos consciência disso, quando ganhamos consciência deste processo mental, de pensamento que nós temos, nós podemos decidir fazer diferente. Se ganharmos consciência que nós temos capacidades de encontrar soluções, porque o nosso corpo está preparado para se adaptar a tudo, então se calhar aquele medo original, na essência de não sobreviver, que muitas vezes nos leva a ter comportamentos de defesa, com medo de algo nós temos comportamentos de defesa, pode ser fuga, pode ser ataque, Sim. ou outras, portanto, mas estes dois são os grandes comportamentos. Nós, quando percebermos que afinal nós vamos conseguir sobreviver, porque temos nas nossas células essa capacidade, então nós não precisamos ter tanto medo e se calhar não precisamos ser tão reativos. As dicas que eu proponho é que as pessoas iniciem uma conversa consigo próprios e perguntem-se a si mesmo, como se houvesse um ser dentro de si que se habituou a ser assim. Eu chamo-lhe avatar, com muito amor e muito carinho, o nosso avatar, que se habituou a ser assim. Nós treinamos esse avatar para ele se adaptar ao meio. Porque é que ele ainda continua a ser assim se nós consideramos que algumas coisas podem Melhorar, podem ser diferentes? Quando a gente diz melhorar, não é que esteja mal. Pode ser ainda melhor, mais adaptada ao presente. E mais verdade à nossa realidade agora, à nossa escolha desse momento. Escolha, exatamente. Só que depois, se nós, em vez de agirmos em consciência, só reagirmos, muito bem. A escolha ficou lá. A palavra é exatamente essa. Agirmos em consciência ou reagirmos. Há sempre uma escolha. E eu gostava que quem está a ouvir pensasse um bocadinho mais profundo nisto. Há sempre escolha nossa. Ela pode não ser consciente. Há sempre uma tomada de decisão perante a situação. O nosso corpo, de forma inconsciente, o nosso sistema límbico e toda aqui a nossa estrutura de defesa, o nosso bendito ego, ele vai tomar uma decisão para nos manter vivos. Temos consciência disso? Sim ou não? Então, ganhar maior consciência das reais causas dos nossos comportamentos e das nossas reações é a parte que se calhar é mais difícil, porque é muito mais fácil apontar o dedo, porque é aquilo que nós estamos a ver. Marcela, e há esperança para mim? Eu posso olhar para trás depois? Podes olhar para trás, para dentro. Para dentro e perceber porque é só pronto, eu sou muito reativa ainda, não é? Mas a verdade é que eu depois olho para trás, mas porquê que eu fiz isto? Depois, do passado, não é? No momento, às vezes, quente. Pronto. A questão é perguntar-se a ti própria o que é que tu realmente querias que acontecesse naquele momento que não estava a acontecer e daí a tua reação de defesa. O que é que tu estavas na expectativa que não aconteceu e que tu culpas o outro pelo facto de não te ter trazido aquilo que esperavas, ou seja, e que muitas vezes não transmiti que esperava. Ora, mas essa é a questão. Nós não transmitimos a nossa necessidade, muitas vezes nem sequer temos consciência dela. Essa parte. Muitas vezes não temos consciência daquilo que realmente precisamos, do nutriente que as nossas células vão precisar. Mas queremos que o outro vá lá suprimir aquela necessidade que nós não sabemos. Não nos habituamos. Como é que nós nascemos? Tínhamos toda a gente à nossa volta. Quando tínhamos fome, o que é que era preciso fazer? Chorar. Abrir a boca e chorar. Quem não chora não mama, diz o ditado. É verdade. E portanto, continuamos a chorar para mamar. Portanto, quando precisamos de alguma coisa, o que é que a gente faz? Berra. E quando é alguma coisa que realmente nos é vital, berramos mais ainda. E portanto, quando começamos a perceber que já não precisamos utilizar essa estratégia, já não precisamos berrar, podemos conversar, já não precisamos berrar, podemos pedir, já não precisamos berrar, se calhar já conseguimos nós próprios fazer isso, não é? Já não precisamos tanto do outro. Cá dentro sem ora bem, fazer acontecer que nós somos seres altamente criativos.
mas altamente criativos. Nós, se não temos nada para fazer, inventamos. Se não temos nada para nos chatear, também inventamos. Inventamos sempre, estamos sempre a inventar, nem que sejam chatices. E isso tudo porque nós precisamos manter a nossa vida. Então, voltando aqui às escolhas e àquilo que podemos fazer, nós podemos reverter este processo interno dos nossos pensamentos. Por algo mais. Mais consciência, principalmente, porque cada um sabe o que é melhor para si. Cada um sabe o que é melhor para si naquele momento. Nós podemos ter a informação da mãe, do amigo, do companheiro, da companheira, do patrão, do empregado, mas... Do terapeuta. De um terapeuta. Mas somos nós, dentro de nós, naquele preciso momento, os melhores sábios e os melhores mestres para saber o que é que realmente precisamos naquele momento. Então temos que aumentar este diálogo interno, percebendo as razões que nos levam a ter certos comportamentos e a reagir de determinadas maneiras. E perceber que nós podemos escolher. Podemos escolher não estar com pessoas que nos magoam, por exemplo. É essa questão muito importante, que eu acho que, no fim das contas, falando aqui, voltando à analogia da água... Sim, ótimo. As pessoas, e falando um bocadinho da epigenética, sendo que tu disseste que é a nossa forma de adaptar ao meio... Ao meio. E da nossa genética se adaptar às nossas necessidades, tendo em conta o meio que estamos, as pessoas com quem lidamos, com quem nos rodeamos, também vão influenciar a nossa água e a nossa epigenética. Diz-me com quem andas e dir-te-ei como te sentes. Por isso, também é algo muito importante nós percebermos com quem estamos. Com quem estamos. E se estamos com aquelas pessoas que nos ajudam a sermos a pessoa que queremos ser. Ora bem. Então, se em primeiro Sei que eu estou com a lugar... Marcela. Eu percebi, eu sei. Mas vocês também estão comigo. E também estamos contigo. Pois, Ok. por isso é que tu estás feliz. Exatamente, eu estou. Tão Até bom. porque, não sei, não aconteceu por acaso. Nós não escolhemos a quarta-feira para a Hora das Mães. Aconteceu por acaso, não é? Não sei, a minha percepção, quarta-feira, para mim, é um bom... Eu acho que é o melhor dia da semana Opa, a nível laboral. É só por isto. Eu acho que é. Desde há 3 anos, Acho- mais ou menos, que a quarta-feira é o melhor dia. Não, mas eu acho que sim. À segunda ainda estamos não sei o quê. E à sexta-feira já a energia tende... Já estamos não sei o quê. Sim, tende a diminuir. Portanto, Essa onda. eu acho que sim. Eu acho que sim, Ainda por é cima é excelente. o melhor dia. Mas é por isso, é hora de E eu espero que quem nos esteja a ouvir também esteja a receber A sentir esta isso. influência positiva, É verdade. esta energia, esta frequência ótima. Então, vamos falar que o primeiro conselho que eu daria é ouvir-se a si próprio. Ouvir os seus pensamentos, perceber o que é que se diz a si mesmo, quantidade de crítica ou de valorização a pessoa diz a si mesma ou os ouvintes dizem a si mesmo durante o dia. Se pende mais para a crítica, se pende mais para a valorização. E há que ser realistas. Portanto, aqui não queremos viver no País das Maravilhas ou no mundo de fadas. Temos que ser realistas. Há coisas que nós podemos nos acusar, porque é real, mas não precisamos ser maus nessa acusação e não precisamos estar sempre a bater na mesma tecla. Ou seja, não precisamos estar constantemente a olhar ao espelho ou a criticar os Podemos olhar ao espelho, olhar nos nossos olhos e valorizar. Isso valorizar. Sim. E dizer que se estamos a fazer isto, este é o nosso melhor. E se quisermos fazer diferente, temos que ganhar consciência que tem que haver algum esforço e aplicar-nos para fazer melhor. Portanto, primeiro que tudo, diálogo interno. Ponto número 2 é que pessoas estão à nossa volta e se pudermos escolher as pessoas que nos ajudam a crescer. Quem não te apoia, atrasa-te. Quem não te valoriza, tem uma questão com ela própria. Portanto, quando nós estamos constantemente a não gostar de nós, dificilmente conseguimos gostar da outra pessoa. Então, quando ouvimos pessoas constantemente a acusar, a apontar só o que não está bem, nós percebemos que essa pessoa tem dificuldade em se amar. Então essa pessoa tem o seu caminho, tem o seu propósito, está no nível de consciência que tiver que ter. Não temos que a criticar nós próprios, não estamos a ser iguais. Mas podemos escolher as pessoas que nos ajudam a estar melhores, a olhar para dentro, a tomar decisões mais conscientes, equilibradas, ecológicas, connosco e com o mundo. E portanto essa será a segunda parte. Sendo que dentro de nós a nossa água, ela vai agradecer e vai encontrar equilíbrio e estruturas muito mais felizes. Por isso, eu acho que também fica aqui a questão de... Nem
que seja uma vez por dia, escolher uma frase positiva para dizer sobre si própria, para melhorar a fórmula da sua água interna. Olha. E dizer uma frase sobre si própria consciente. Consciente e com intenção. Eu proponho que neste momento quem nos está a ouvir faça uma lista das 10 melhores qualidades que tem. E ponha num sítio onde veja. 10 melhores qualidades, mas não vejam só as qualidades que os outros acham que a pessoa tem. A pessoa se achar, ou seja, autoconsciência. E certamente, se eu dissesse, faça uma lista dos piores. Era mais fácil. Era muito rápido. Muito rápido, porque a pessoa está sempre a treinar a lista. A pessoa dizia, sim, sou resmungona, sou não sei o que, sou não sei o que. Agora, fazer e por aí fora, era muito rápido. Agora, as melhores qualidades, as 10 melhores, parece que até que custa. Sim, parece-nos... Parece que estamos a ser orgulhosos demais, convencidos. Sim. Não sejam convencidos, sejam realistas. E ganhem consciência que todos nós temos inúmeras capacidades. E, olha, uma muito simples e muito básica. Estar a ouvir, estar a ver. São capacidades que muitas pessoas não têm e que gostariam de ter. Estarmos aqui a entender português. Houve uma altura em que nós não percebíamos. Houve uma altura em que nem sequer conseguíamos prestar atenção. Nós adquirimos capacidades e porque são naturais e não temos esforço a usá-las, nós valorizamos. Então valorizar é olhar para aquilo que nós fazemos com facilidade. E é tão simples. Eu acho que está entregue a missão da semana para os nossos ouvintes. E uma aula de biologia das coisas acabou por ser muito uma aula de psicologia das coisas. Desenvolvimento pessoal. Como tudo está tudo ligado. Nós somos todos estamos todos ligados num todo. E o que acontece fora acontece dentro, o que é macro também é micro, e portanto não é só olhar para as estrelas e os universos e como é que eles evoluem, mas pensar que nós também temos pequenas estrelas e universos dentro de nós que também evoluem e têm questões que precisam ser cuidadas. E há sempre novas hipóteses de evoluir. Sempre novas hipóteses de evoluir. Há sempre. Porque há escolha desde que haja consciência. Portanto, se puderem, façam por vocês, conheçam-se melhor, podem estudar, podem ler, podem ir a encontros, podem fazer workshops, mas tentem descobrir um pouco mais daquilo que vocês são na realidade, não só aquilo que aprenderam a ser, ou seja, para além do vosso avatar. O que é que está lá que é original e mesmo vosso? Aquelas crenças todas que adquirimos, o que é que nós precisamos fazer diferente neste momento? Porque as verdades só são verdades até o momento em que surge uma nova. Exatamente. Aí essas verdades mudam e passam a ser mentiras. É como, é como os impossíveis. Os impossíveis só são impossíveis até chegar alguém que faça. Isso, pronto. E por hoje deixo ficar aqui este meu contributo para que tenham um resto de semana ótimo. E contributo mensal da nossa Marcela. Exatamente. Muito bem. E até ao próximo mês. Até ao próximo mês. Em fevereiro. Próximozinho do Carnaval já, provavelmente. Sim. Já em ritmo carnavalesco. Podemos falar de máscaras na próxima sessão. Olha, já está a dica feita. Está lançado. Que máscaras é que nós usamos todos os dias? Está lançado o desafio. Podemos lançar já o desafio aos nossos ouvintes que quiserem dar algumas dicas sobre máscaras. Somos todas ouvintes. Quem não as usa no dia a dia, não é? Quem não as usa. E ganhando consciência. Porquê e para quê? Pronto, está lançado o rap. Até para a semana. Até para a semana. Até para o próximo mês. Obrigada sempre. Bem-vinda, Obrigada. Marcela. Vamos então despedir-nos da primeira hora do nosso Haja Amanhã. Voltamos daqui a pouco já para a segunda hora, porque também temos o nosso passatempo. Continue connosco. Haja Amanhã. Espera aí que eu vou para a hora das mães.